A paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Eu estou passando aqui agora para contar para vocês algo que o Senhor me revelou. Para amanhecer ontem pela manhã, meus irmãos, o Senhor me mostrou algo. E foi ontem de manhã, né? Mas até agora não sai da minha cabeça. Então eu senti vontade de contar para vocês. Já estava amanhecendo o dia ontem, quando eu sonhei que eu estava numa cidade, num lugar. Estava numa casa ajudando umas pessoas. Ali eu estava organizando as coisas, ajudando aquelas pessoas e também falando para elas sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos, falando que o tempo acabou, que Jesus está chegando, que aquelas pessoas precisavam se converter a Cristo para ir morar no céu, né? E ali eu estava falando das coisas de Deus e ao mesmo tempo eu estava ajudando aquelas pessoas a resolver umas coisas ali naquela casa. E de repente caía uma grande tempestade, uma tempestade muito pesada, meus irmãos. E aquela cidade, ela ficava toda alagada, as casas caíam, os telhados, paredes ficavam rachadas. Aquele cenário de antes mudava completamente e virava um caos. Lembro que tinha muitas crianças e a água estava invadindo as casas e a gente começava a ajudar a tirar aquelas crianças, colocava aquelas crianças em cima de umas caixas, salvando aquelas crianças para elas não morrerem afogadas, né? Uma aflição muito grande. Eu falando assim, nem se compara com o que eu vivi ali naquele sonho, meus irmãos. E era muito triste, e eu tentava ajudar de todas as formas. E lembro que aqueles fios elétricos que ficavam pendurados, as paredes das casas estavam rachadas e molhadas, então dava choque nas paredes. Eu falava, não encosta na parede, não encostem nas paredes, porque tá dando choque, né? E coisas terríveis, tudo alagado, se alagando cada vez mais, né? E de repente, no meio daquela aflição toda, vendo aquela cidade, aquele povo, tudo aflito, em desespero mesmo, eu olhei para frente e eu avistei algo tremendo, meus irmãos. Eu vi um forte. Para quem não sabe, eu vou explicar o que é um forte. Antigamente, naquelas épocas medievais, os reis, eles construíam um castelo e ao redor do castelo eles construíam uma muralha, né? Uma muralha muito forte. E essa muralha, ela ficava intransponível, né? Ali só podia entrar quem tivesse permissão. O inimigo não conseguia entrar naquele castelo por conta daquele forte, né? Daquelas muralhas. E assim eu vi um castelo, um local como se fosse um castelo muito alto e cercado por essa muralha, uma muralha intransponível. E quando eu fixei meus olhos, eu vi um povo, eu olhei bem para ver quem era. E era os irmãos do meu ministério, né? Do nosso ministério, da Arca de Deus dos últimos dias. Meus irmãos estavam todos lá, né? E eu estava aqui embaixo ajudando, tirando aquelas crianças da água, ajudando como eu podia aquele povo. E aí a missionária Emanuele gritava de lá. Ela dizia: mas olha, a irmã Rivane ainda tá ali, venha logo, irmã Rivane, venha logo pra cá. E eu olhava pra ela, eu falava, e eu via também a irmã Cris que tava falando também, venha.
a missionária Emanuele e a missionária Cris me chamando, venha logo. E eu dizia, eu não posso, eu tenho que ajudar esse povo, eu tenho que ajudar essas crianças, minhas irmãs, essas crianças vão morrer, esse povo vai perecer. E elas diziam, não, venha, porque não dá mais tempo, nós não podemos fazer nada por eles. Foi o Senhor que mandou a gente ficar aqui. E o seu lugar não é aí. Venha logo, porque não podemos mais fazer nada. Esse povo está debaixo do juízo de Deus. E aí eu olhava e dizia, então eu já vou. E aí eu me acordei com aquele desejo de já largar tudo ali e ir para lá onde Deus estava mandando nós ficar, né? Então, minhas irmãs, isso é algo assim, contando parece simples, mas eu que vivi isso neste sonho, digo para vocês, foi muito forte para mim. E foi tão maravilhoso ver que o povo de Deus está guardado no forte, naquele castelo, naquele lugar que ao redor tem uma grande muralha intransponível. Só vai entrar ali quem tiver permissão, quem Deus ordenar. Então eu fiquei muito feliz porque eu estava pedindo uma resposta de Deus e Ele me deu desta forma. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe, vamos ficar firme. Jesus está vindo nos buscar. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.